Bom dia para você, amigo, que está aí ligadinho conosco, para mais um dia gravarmos, estudarmos a Palavra de Deus e termos ela fixa no nosso coração. Bom dia, Elis. Bom dia, meu bem. Bom dia para todos aí do outro lado. Seja muito bem-vindo para mais uma vez nós juntos aprendermos da Palavra do nosso Deus eterno. E que Deus possa lhe encher nesse dia, da sua presença, da sua companhia. Vamos orar então, nesse momento? Vamos orar. Convido você de casa também a se ajoelhar conosco. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Muito obrigado, querido Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós até aqui, tem nos abençoado, tem nos protegido, Senhor. Pedimos-te perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Nos ajude a sermos mais semelhantes a Ti. Abençoa cada dessas pessoas que está do outro lado, Senhor, acompanhando conosco o estudo da Tua Palavra, que elas possam encontrar o que estão buscando, Senhor. Que elas possam Te encontrar em cada pedacinho da Tua Palavra. Que elas sejam cheias do Teu Espírito Santo. Abençoa cada um de nós, esteja conosco, seja o nosso professor nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o nome de Deus então neste momento? Vamos cantar o hino de número 196. Ao Jesus. Amém, louvado seja Deus, que Jesus possa tomar a sua mão a cada dia e segurar bem firme, porque esse é o desejo dele. Ele deseja tomar as nossas mãos, todos os dias, e que esse dia que se inicia agora, que você possa estar bem firme nas mãos do nosso Deus eterno, para que juntos nós possamos andar, ao seu lado e possamos aprender mais e mais da sua vontade para a nossa vida. Amém. Chegou um momento muito especial, aquele momento que a gente grava a Palavra de Deus, que a gente decora a Palavra de Deus e pode aí ter esses momentos especiais durante o nosso dia de ir meditando nessa mensagem. E hoje, Elisa, nosso verso de hoje está? Mateus capítulo 24, verso 24. Bem fácil esse, bem conhecido também, E muito profundo. Pegue sua Bíblia aí e decore conosco. Vamos lá? Quer contar aí, meu bem? 1, 2, 3. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, 24. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora,
enganariam até os escolhidos. Mateus 24, 24. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, 24. Amém. Louvado seja Deus. E que importante esse verso, né? Dizendo que a gente está vigiando, né? E perseverando na palavra de Deus para não sermos enganados, né? Amém. Louvado seja Deus. E fique agora com o estudo da palavra de Deus, que ela possa preencher cada pedacinho do seu coração. Amém. Um feliz dia para você e bom estudo. Bom dia para você que está em casa. Louvado seja o nome de Deus, porque acordamos em paz, tivemos uma noite restauradora de sono. Como Deus é bom, como Deus cuida de nós. Você acordou, e se você acordou é que Deus tem um plano para esse dia. E nosso pedido é que o Senhor nos mostre a vontade dEle, porque eu sei que Ele vai dar forças. Toda vez que Deus pede alguma coisa, toda vez que Deus se envolve conosco em alguma coisa, Ele dá o poder para que aquilo se realize. Compreende? E nós temos que ir ao Senhor e pedir: Senhor, me ajude nesse teu plano, me mostre o que é que o Senhor quer para mim e me indique a maneira de fazer com que isso funcione da melhor maneira. Que Deus abençoe você. Você se lembra do seu livrinho? Nos 5 primeiros capítulos dentro do nosso canal, você encontra como baixar isso daqui. Você vai lá no Ano Bíblico, você vai ver como baixar esse material e também a lista de versos, que vai fazer com que o coração fique cheio da mensagem do Senhor. O Senhor Deus diz assim: como permanecerá puro o coração do jovem, guardando a palavra dentro do coração? Nós devemos fazer isso, pedir ao Senhor que nos ajude. Nós temos a instrução de escrever pequenos textos bíblicos e levar conosco dentro do bolso, na Bíblia, na bolsa, onde for, para que durante o dia a gente leia. Decore os versos, decore. Você vai ver que você vai ser abençoado agora e mais tarde, quando a Bíblia nos for tirada, e ela será tirada. Daqui para frente você vai ter uma série de estudos sobre isso. Vá no grupo de estudos bíblicos se você quiser estudar antes. Nós temos um grupo aí dentro do canal só de estudos bíblicos para que você estude, para que você veja. Mas daqui uns dias, ao estudar a Bíblia, você vai ver que a Bíblia será tirada e você vai precisar dessa informação. Eu peço para você, em nome de Deus, que encha seu coração com essa verdade. Hoje, porém, nosso estudo é muito interessante. Eu estou muito alegre de poder ouvir o estudo hoje, que vai ser passado por nosso pastor Ivanaldo, que vai vir aqui dar essa informação de uma maneira muito clara. O livro de Esther é um prêmio, não só aliás, ao redor da vida de Esther, tudo que estava acontecendo em seu tempo, uma mulher que foi chamada para aquele tempo, uma mulher que foi envolvida naquele tempo e que nada aconteceu por acaso na vida dela. Vai ser explanado agora os resultados de toda aquela história, de todo aquele momento, de toda aquela hora, pelo pastor Ivanaldo. Que Deus abençoe você ao estudar. Pastor, por favor, que o Senhor Deus nos encha de bênção. Mais outros que dão esse planinho. Oi, desculpa. O pastor Ivanaldo com mais outros da União. Sim, é interessante que este plano, é uma coisa interessante para lembrar, é verdade. Este plano que está aqui, do ano bíblico, foi elaborado, ajustado, feito dessa maneira como você encontra aí dentro. Um dos colaboradores foi o pastor Ivanaldo. Eu acho isso muito interessante. E eu me lembro que quando recebemos esse caderninho aqui em 2012, pastor, nós começamos a fazer daquele ano em diante, sem falhar um dia na Escola de Profetas, e tem sido uma bênção. Pastor Ivanaldo, seja bem-vindo, que Deus lhe abençoe, viu? Bom dia a todos. Bom dia. Nós estamos felizes porque nos despertamos em paz. Ainda às 5h30, quando estava ouvindo os pássaros cantando, comecei a pensar na alegria que pode ser expressa, vinda de nosso coração, dos nossos sentimentos, como alegria divina. Na sequência, como disse a professora Maísa, nós estamos hoje estudando este pequeno livreto que ele foi preparado exatamente para vocês estudarem, para nós estudarmos a Bíblia junto com a série do Espírito e Profecia, chamada série O Grande Conflito. Então, quando terminarmos a leitura da Bíblia,
nós estaremos terminando também a leitura dos 5 grandes livros que compõem esta série. Quais são eles? Patriarcas e Profetas, depois vem Profetas e Reis, depois vem o Desejado de Todas as Nações, depois vem o Atos dos Apóstolos e depois vem o Grande Conflito. Então começamos na criação e terminamos na Nova Terra. Esse foi o projeto que foi apresentado naqueles anos e muitos irmãos da igreja continuam ainda seguindo. Para vocês também, parabéns para a escola que continua com esse projeto. Hoje, a leitura da Bíblia está então, Neemias, capítulo 6 e Esther, capítulos 8 a 10. O assunto é abarcante, porque ele pega vários textos, como você está vendo, Neemias e Esther, e coloca como se fosse uma unidade. E do livro, que já estamos no segundo, Profetas e Reis, para você que está em casa, para você que está andando, para você que está dirigindo, para você que está sentado, é o capítulo 55, Ciladas dos Pagãos. Você sabe o que é uma cilada? Já ouviu a frase que é conhecida no Brasil? Macaco velho não bota a mão em cumbuca. Conhecida, não é isso? Só que alguns que nasceram e viveram nas cidades nunca viram uma cumbuca e nem sabem o que é. Cumbuca é como se fosse uma pequena tigelinha que é feita de uma planta, certo? A planta é conhecida aqui no Brasil como a cabaça. Você pode cortá-la no meio, fazer 2 pequenas cumbuquinhas, comer arroz, feijão, beber leite, usar como um prato. Uma cumbuquinha pode ser usada como um copo para beber água. Que mal tem a cumbuca? Para que macaco velho não meta a mão em cumbuca? É que quando querem pegar os macacos, aqueles índios que inventaram isso, pegavam a cabacinha completa, faziam um pequeno buraco em cima dela, o suficiente para caber a mão do macaquinho quando a mão estiver fechada. E então dentro da cumbuca colocava alimentos. E os macaquinhos, claro, vinham e viam o alimento, sentiam o cheiro, percebiam, e claro, eu preciso comer, dizia o macaquinho. Então enfiava a mão na cumbuca, pegava o amendoim, que normalmente estava lá dentro, e como pegava um pouquinho do amendoim, na hora de sair, o buraco não se alargava, era o mesmo. Então a mão fechada não saía, e a cumbuca estava amarrada em alguma peça. Pobre do macaco tentava sair, quando via que o predador era o ser humano mesmo que vinha apanhá-lo, se desesperava, mas estava preso pela sua própria mão cheia de amendoim. Era fácil se a gente tivesse como ensinar o macaquinho a raciocinar: abre a mão e vai embora. Mas ele não abria, porque é o amendoim que ele quer levar. Bem, ciladas dos inimigos. O inimigo sempre coloca uma cumbuca, e dentro da cumbuca sempre tem alguma coisa apetecível para o jovem, para a criança, para o adulto, enfim, para aqueles que estão fazendo a obra de Deus, sempre vai haver uma cumbuca em algum lugar. Para aqueles que querem servir a Deus, sempre vai haver uma cumbuca para atraí-los. Para aquele que quer se manter puro como um jovem, sempre vai haver uma cumbuca luzente para atraí-los. Bom, Neemias estava fazendo a grande obra, como nós vimos nos estudos anteriores. A obra principal de Neemias naquele tempo era, primeiramente, construir todo o muro em volta de Jerusalém
Para isso ele veio lá da Pérsia e ele viu que tudo estava destruído, desarrumado, e ele precisava agora, com seus homens, construir os muros. E nos estudos anteriores nós vimos como foi difícil, mas agora eles já estavam na parte final. Boa parte da igreja já estava pronta, boa parte dos muros já estavam prontos, mas havia alguns inimigos que não queriam que isso acontecesse. E naturalmente o inimigo principal era Satanás. Mas Satanás não poderia se apresentar ali e dizer: vocês parem isso aqui. Satanás usava as cumbucas, que eram pessoas, inimigos, que deveriam fazer o esforço para parar a construção. Nós temos então no capítulo 6 de Neemias: tendo ouvido Sambalate, um deles, Tobias, outro, Gesem, outro, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas ainda. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Neemias, alguém chegou e disse: mestre Neemias, que obra bonita você está fazendo. Mas olhe, o grande Sambalate e o Gesem, eles me mandaram uma mensagem para você: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. E aí o escritor bíblico diz assim: porém, eles intentavam o quê? Fazer-me mal. Então estes homens eram as iscas. A cumbuca é uma isca, é uma armadilha. Eles eram as armadilhas enviadas por Satanás para parar a obra. Bem, nossos vizinhos estão nos chamando para alguma coisa. Poderia Neemias pensar: bem, a gente tem que manter bom relacionamento com a vizinhança, eu vou lá. Mas ele sabia que eles queriam matá-lo. Por isso, se você olhar, diz o verso 4, 4 vezes me enviaram o mesmo convite. Eu, porém, lhe dei sempre a mesma resposta. E qual foi a resposta? Ele dizia no verso 3, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Ou seja, não era um simples convite para um chá, para um bate-papo, para um relacionamento. Atrás do convite tinha uma cilada, uma armadilha. Bem, pensaram os inimigos, e Satanás, que é o arquiteto, o predador, disse: mas nós temos que pegar este macaquinho, nós temos que dar um jeito. Ele foi muito esperto, até parece que ele é um macaco velho, porque diz o provérbio o quê? Macaco velho não põe a mão na cumbuca, porque ele sabe que é morte certa. Bom, você então parte agora para o verso 5 e também o verso 8. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta. E nessa carta agora é um convite. Nessa carta está alguma coisa mais ameaçadora, um convite ameaçador, dizendo: olhe, você está querendo ser o rei desse povo. Já estava uma ameaça. Nós vamos mandar esta carta para o grande rei da Pérsia. E você vai ser morto, porque o rei não vai admitir um rei aqui. Isso seria você se levantar contra o império.
Essa era uma outra ameaça. Neemias poderia ficar com medo e dizer, realmente eu sou o governador aqui, mas eles poderão inventar uma história, dizer que eu sou o rei e eu estou perdido. Mas se você olhar, verso 8, mandei-lhe dizer, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, tudo teu coração é que inventas. Ou seja, o que você está dizendo, isto é mentira. Eu não vou cair nesta sua cilada, vou continuar a obra que eu tenho para fazer. Mas o inimigo não dorme, ele põe uma luz aqui, se você não foi atraído, ele põe outra mais bonita ali, se você não for atraído, ele inventa outra aqui e ele continua. Eles não desistiram. Olha o próximo verso que coloquei aqui, verso 6 até o 10, completa o quadro. Então diz aqui, um pouco mais na frente, versículo 11. Por isso subordinaram para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar. Interessante agora, entra o suborno. Se nós olharmos essa parte do suborno, ela é muito significativa. Eu vou ler o versículo 10. Tendo eu ido à casa de Semaías, aparece um outro camarada aqui para fazer parte desses grupos de laços. Eu fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele ao Semaías, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechamos as portas do templo, porque virão uma tarde, aliás, de noite virão uma tarde. Você percebe que o primeiro convite não deu certo, era uma cumbuca, era uma armadilha. O segundo não deu certo, foi uma carta ameaçadora, dizendo que ele queria ser rei. Terceiro agora vem disfarçadinho, é o engodo, é o engano, é uma armadilha. O Semaías foi o camarada usado por Satanás e pelos inimigos. O Semaías era bem amigo, era dali. Ele falou, Neemias, eu descobri pelo meu serviço secreto, se fosse na América seria a CIA, né? Fosse na União Soviética seria a KGB, e aí cada lugar tem o seu grupo secreto. No Brasil diz que tem a BIM. Agora, você deve se esconder. Por quê? Disse Neemias. Porque eles vão te matar. E o que eu faço? Você vai comigo, vamos nos esconder dentro da igreja, porque os portões ainda estavam abertos, os muros continuaram, mas os portões ainda não estavam fechados. Mas o Neemias, dirigido por Deus, falou, isso é mais uma cumbuca, isso é mais uma armadilha, não vou cair na sua não. Mas ele diz com mais altivez do que simplesmente essas palavras. Porém disse eu, verso 11, um homem como eu fugiria, e quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Eu não sou covarde. Imagine se os meus compatriotas, aqueles que estão com a espada do lado e que estão com a colher do pedreiro na outra mão, que estão trabalhando, que estão guardando dia e noite os muros, se eles descobrirem que o chefe, eu, o Neemias, sou o líder deles, estou correndo de medo, estou tremendo, estou me escondendo atrás de qualquer árvore, atrás do templo, dentro do templo, em algum lugar, eles também vão fazer o quê? Vão se esconder também? Vão procurar, salve-se quem puder, salva a sua pele. Ele disse, eu não tenho medo. Um homem da minha qualidade não fica com medo dessas ameaças, porque isso é mais uma. E os homens não desistiram. Pela quinta vez, se você ler aqui, eu marquei o versículo seguinte, né? Eles inventaram agora conselheiros, depois desse suborno, diz o verso 13,
Para isso subornaram alguns para me aterrorizar, e para que eu assim viesse proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Aí ele grita, né? Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalat, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noádia e dos mais profetas que procuraram aterrorizar-me. A partir disso agora, estes conselheiros disseram para Neemias, escute, vamos fazer as pazes com os nossos vizinhos. Agora já não era um chá, um café, um bate-papo, já não era uma ameaça aberta, já não era uma treta velada para que ele se protegesse escondendo no templo. Agora já era o seguinte, o povo de dentro, esse era o pior, era o povo de dentro, que tinha relação de casamento com aquelas pessoas. Já tinham transgredido a voz de Deus que dizia que eles não deveriam ter se casado com pagãos. Isto sempre trouxe malefício para Israel. Mas muitos se casaram, eram aparentados. E esses aparentados agora começaram a dar conselhos para que eles pudessem ter amizades. Neemias disse, continuarei a obra. E qual foi o resultado? Vamos terminar esta parte. Aqui diz o verso 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês, em 52 dias. Não importou este último engodo, que talvez parecesse o pior de todos. Por quê? Porque parecia muito sutil e era feito, este quinto, por gente de dentro. Querem ver? Verso 18. Pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias, e por aí vai. Tiveram mistura de parentesco. Então esses parentes estavam dentro da família de Neemias, dentro deles ali, fazia parte da escola, fazia parte do grupo, fazia parte da igreja, mas eram casados com pessoas pagãs e estrangeiras. Mas para esse último engodo, Neemias também não caiu pela direção de Deus. E aí o que aconteceu? O muro foi terminado em 52 dias. E a igreja estava protegida. E agora deste local e deste povo protegido, não se esqueça de uma parte que está atrás do cenário. Sempre tem um cenário que você não vê. Eu estou falando aqui, está indo para o mundo inteiro, mas atrás do cenário ali tem um rapaz simpático, né, cuidando da câmara, uma senhorita que não tira o olho de mim. Estão cuidando, há um cenário, aos que prepararam tudo, depois eles vão editar, há um trabalho grande. Então o cenário era esse, atrás desse cenário, tudo isso Deus estava construindo para que desse povo nascesse o Messias, que viria salvar a humanidade. É por isso que Satanás queria que a obra parasse, que tudo fosse destruído, que a obra não fosse avante. Ligando esses capítulos que nós lemos, esses versos com Esther, no capítulo 8 ao 10, que é a parte de hoje, nós vimos ontem quando finalmente Esther se mostra vencedora pela graça de Deus e Amã, o pior inimigo dela e do povo de Deus e de Deus, ele é eliminado. Finalmente o inimigo é destruído. Para fazer o link de ontem com hoje, no capítulo 7, versículo 10, diz assim: enforcaram, pois, Amã na forca que ele mesmo tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Ou seja, o inimigo pior
nesta parte, foi eliminado. Mas agora tinha o próximo inimigo. Qual era? O decreto que este Amã tinha proposto ao rei. Note, nós estamos falando de laços, ciladas, subornos, armadilhas. E esse Amã tinha feito uma grande armadilha para o próprio rei. Ele chegou para o rei e disse: eu posso trazer, eu posso dar tanto de dinheiro para o tesouro real. Bom, todo mundo gosta de dinheiro. E o rei cresceu os olhos e disse: mas é um dinheiro muito fácil? Sim, mas eu consigo. Tem alguma contrapartida? Sim, tem um povinho aí que é contra o rei, que fica fazendo fuxico aqui e ali, nunca estão satisfeitos. Tudo era mentira. Eles são contra os projetos que o rei apresenta. A gente só precisa eliminá-los. O que faremos para eliminá-los? Bem, fazer uma cartinha aqui para que eles sejam mortos. Está bem, uma fortuna dessa aqui, a gente mata esse povinho. Mas o rei foi iludido, enganado, caiu na trapaça. E deu toda essa história que deu. Finalmente, já estudamos isso, Amã foi morto. Agora tinha o empecilho seguinte. Há um dia que está marcado para que os judeus da família de Ester sejam eliminados. Até então o rei não sabia que Ester era uma judia também que precisaria ser eliminada por esse decreto, porque ela era judia, era sua esposa. Vamos olhar aqui, capítulo 8 de Ester. Você que está em casa, sentado no sofá, ouvindo, abra sua Bíblia, Ester 8. Naquele mesmo dia deu o rei Assuero, a rainha Ester, a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Ester lhe fez saber que era parente. Então agora, Ester diz: eu sou ligada por família com este Mordecai. E o rei falou: mas eu não sabia. Ele trabalhava aí como um homem simples. Verso 3. Falou mais Ester perante o rei, e lhe lançou aos pés, e com lágrimas ela implorou que revogasse a maldade de Amã o agagita, e o trama, note, o laço, o engodo, a armadilha que ele havia empreendido contra os judeus. Verso 4, estendeu o rei para Ester o cetro de ouro, como diz: eu estou aceitando sua petição. Então ela se levantou e pôs-se em pé diante do rei. Agora o rei está sabendo que Ester é parente de Mardoqueu, o rei está sabendo que Ester é judia, e o rei está sabendo que a sua esposinha pode ser eliminada também, porque os judeus iam ser mortos num dia. Mas existe aí agora um pequeno entrave. A lei dos medos e dos persas não pode ser mudada. Então ele disse: eu não posso mudar, mas vamos fazer um arranjo. E ele disse: eu posso preparar uma outra lei, e nessa outra lei eu dou direito aos judeus de se defenderem. Está bom demais, porque nós tínhamos que apenas ser passivos. Agora podemos ser ativos. Bom, nós temos aqui no capítulo 8, 9 e 10 todo este relatório, onde foi feito um novo decreto. Este decreto não anulava o anterior, mas permitia que estes judeus agora se defendessem. E aí diz que as cartas foram escritas para as 127 províncias do reinado que pegava o mundo inteiro. Os cavalos, que eram os correios, levaram as cartas, foi marcado um dia, e agora diz que havia regozijo no meio dos judeus, porque eles podiam se defender. E eles se defenderam, chegou o dia. Obviamente, muitos dos inimigos foram mortos. Poucos judeus foram mortos. Aqui diz, finalmente, no capítulo
8, versículo 15, então Mordecai saiu da presença do rei com veste azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro na sua cabeça, linho fino, púrpura, da cidade de Suzã. A cidade se alegrou e se exultou. Engraçado que agora o verso 16 diz assim, né? Para os judeus houve o quê? Felicidade, alegria, regozijo. Olha, é o dia de matança, tornou-se em dia de festa, alegria, regozijo. Eles mandaram presentes uns para os outros, se defenderam, Deus os ajudou. E finalmente no capítulo 9 tem um título somente: os judeus matam os seus inimigos. Obviamente eles se defenderam. E diz o verso 16, 9:16, também os demais judeus que se achavam nas províncias, ou seja, nos sítios, se reuniram e se dispuseram para defender a vida e tiveram sossego dos seus inimigos. E aí segue a história. A alegria saiu da cidade e foi para os campos, para as províncias, para toda parte. Você pode ver, não é? Diz aqui o verso 19, para completar o quadro. Também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram do dia 14 do mês de Adar o dia de alegria, de banquete e de festa. Tudo foi mudado. De tristeza, acabrunhamento, morte, em um dia de festa e de alegria. Porque a trampa, a trapaça, os laços, as ciladas, as armadilhas foram descobertas e Deus transformou a desgraça em vitória. Bom, vamos terminar, que está na hora. Chegou no final, capítulo 10, versículo 3. Pois o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e ele era grande para com os judeus, e estimado pela multidão dos seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo de sua nação. Você percebe que Mardoqueu não estava interessado em si. Tornou-se grande, amado, porque ele procurava o bem-estar do seu povo, o conforto deles, a alegria deles. Quando você dá, você recebe. Juntamos os dois quadros de Neemias e o quadro de Esther com Mordecai. No quadro de Neemias, as trapaças, os laços, as armadilhas não impediram de Neemias ser um vitorioso nas mãos de Deus. E o muro foi terminado e a alegria reinou. No caso de Esther e de Mardoqueu, a tristeza e a morte se transformaram em alegria, em dia de banquete, em dia de vitória. E Mardoqueu se tornou grande porque ele amava seu povo. O mais importante em nossa vida é essa disposição que estes homens nos legaram: viver a vida e dar a vida, se necessário, pelo bem da causa que nós abraçamos. Nenhuma armadilha, nenhuma cumbuca vai nos deter se os nossos olhos estiverem fixos naquele que nos chamou. Amém. Que Deus abençoe a você que está aqui nesta manhã e abençoe a você que está em casa, e que toda a nossa tristeza, acabrunhamento sempre possa ser transformada em alegria e contentamento. Amém. Muito obrigada, pastor Ivanaldo, louvado seja o nome de Deus. Agora nós vamos orar. Amado Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo despertar feliz e pela alegria de um novo dia. Amém, Senhor. Obrigado também, Senhor, pela mensagem expressa nas páginas sagradas desta manhã, a respeito da vitória que tu destes a Neemias e a Esther e Mardoqueu. Amém, Senhor. Não é a vitória deles, é a vitória de Cristo. Amém, Senhor. O plano de Deus se cumpriu, e o plano de Deus, que é o plano da salvação, foi cumprido, e o Messias nasceu
deste povo que deveria ser eliminado pelo projeto do inimigo. O Messias veio e trouxe a redenção para todos nós. Com certeza, Senhor, Satanás fará muitos engodos, muitos laços, muitas armadilhas, muitas cumbucas, talvez até reluzentes para nos atrair. Mas ajuda-nos, Senhor, a mantermos os nossos olhos fixos no projeto que o Senhor tem para nós, que é o projeto de Deus. Amém, Senhor. Dá-nos um restante de dia sob a tua companhia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Fez certo? Queridos, que Deus abençoe vocês e até amanhã.